Então, gente, estou aqui de novo, tá? Para a gente poder dar continuidade ao nosso aprendizado. Dessa vez eu vou falar com vocês, tendo já introduzido o conceito de algoritmos, eu acho e espero que tenha ficado claro para todo mundo. Dessa vez eu vou falar com vocês sobre... vou aprofundar um pouco mais esse conteúdo, já mostrando alguns códigos, especificamente sobre linguagens de programação. A gente vai aprofundar nosso conhecimento a respeito de por que computadores têm que ser programados, tá? Então, é esse o assunto da aula de hoje. Pois bem, programas de computador. Então, um programa de computador é desenvolvido através de algoritmos, né? Então, para desenvolver um algoritmo, a gente pode desenvolver ele, inclusive num papel, mas para programar, a gente precisa de uma linguagem de programação. A gente já viu que um algoritmo pode ser, inclusive, desenhado, né, em forma gráfica. Eu posso simplesmente pensar numa solução utilizando mapas mentais, né? Então, quando a gente está pensando em resolver uma solução, a gente tem que pensar antes na nossa própria língua. Como é que eu vou resolver tal problema? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Posso desenhar um mapa mental. Em determinado momento, a gente vai ter que programar isso. Mas para programar toda essa lógica, a gente chegar nesse mapa, nessa linguagem de programação, nessa parte de codificação, toda essa lógica tem que estar muito bem estruturada, tá? Então, um algoritmo a gente pode expressar de diversas formas, mas a forma em que ele de fato concretiza em um programa é utilizando o quê? Uma linguagem de programação. Então aqui nós temos um curto trecho de código de um if-else, ou seja, uma estrutura de condição em Python e Java. Ou seja, cada linguagem ela tem uma sintaxe, um conjunto de regras diferentes, tá? Então, essas linguagens que a gente usa hoje para programar, a gente chama de linguagens de alto nível. Python, C, Java, C Sharp, JavaScript, dentre várias outras, elas são consideradas linguagens de alto nível. Por quê? Porque são linguagens que estão mais próximas do ser humano do que o computador. Como assim? Se a gente for ver um computador, como é que o computador entende uma linguagem de programação? É porque existe um processo de tradução. Na verdade, a gente já viu em sala de aula que um computador entende o quê? Zeros e uns, né? Mas seria muito complicado a gente programar utilizando zeros e uns, embora não seja impossível, né? Então, o que aconteceu? Ao longo da história da computação, foram desenvolvendo linguagens que mapeavam. Esses zeros e uns significam isso, que isso significa isso, de modo que hoje a gente pudesse programar em uma linguagem natural como o inglês. Claro, uma linguagem natural sistematizada, codificada, com comandos. Por quê? Porque Java, C, Python são linguagens que são em inglês, mas claro, elas são organizadas no formato de comandos. Então a gente chama esse tipo de linguagem aqui de linguagem de muito baixo nível. Então, para um ser humano, essa linguagem ela é difícil de compreender, tá? A gente chama a linguagem de zeros e uns de linguagem de máquina, mas depois dela teve uma linguagem chamada linguagem de montagem ou assembly, tá? Para vocês terem uma noção, quando eu fiz meu curso de computação, a gente pagou uma disciplina só para estudar assembly, tá? Para que serve essa linguagem assembly? Para que a gente entenda como é que funciona o compartilhamento de memória, a transferência de dados através dos registradores, de comandos. Muito complicado de se programar com essa linguagem. Então, com a evolução das linguagens, a gente chegou numa situação hoje em que eu não preciso mais alocar memória, eu não preciso mais me preocupar com registradores. Hoje é muito mais simples de se programar, tá? Então, hoje a gente consegue ter uma proximidade maior com o nosso computador. É como se a gente conseguisse se comunicar com ele utilizando, neste caso, já Python, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, essas linguagens que são usuais hoje no mundo da programação, a gente chama de linguagem de alto nível. Então, o conceito das linguagens de programação surgiu exatamente com o objetivo de criar linguagens de mais alto nível. Então, para que vocês entendam, linguagens de baixo nível
tratam as informações na linguagem de máquina, ou mais próximo possível da máquina. São linguagens distantes do entendimento do ser humano. Já linguagens de alto nível são aquelas mais próximas do ser humano, do entendimento do ser humano, ou seja, elas precisam ser convertidas para a linguagem de máquina, para que o computador entenda, e da linguagem de máquina para que o ser humano entenda. E tudo isso não fica visível para a gente, que é programador usuário. A gente não precisa se preocupar com esse mapeamento. Então, assim como as linguagens naturais, as linguagens de programação possuem uma sintaxe própria. Ou seja, sintaxe é um conjunto de regras. Por exemplo, em português eu poderia dizer, nós vai aprender a programação? Não, tá errado. A regra do português tá errada, né? Assim como eu não poderia dizer em inglês, you is a professor, a teacher. É errado, né? Então, existem regras nas linguagens naturais que elas precisam ser respeitadas para que o outro entenda. Então, a mesma forma na computação, na programação, as linguagens possuem regras, sintaxe, que devem ser respeitadas para que os programas possam ser criados e, inclusive, serem executados. Agora, para cada linguagem, tá? Os computadores eles são ensinados a entender de acordo com determinadas regras pré-estabelecidas. Não é necessário que o programador aprenda todas as linguagens de programação do mercado. Por quê? Aprender a programar, lógica de programação, pensamento computacional é mais importante. Quando você aprende a programar em uma linguagem, quando você estuda a gramática, esse termo utilizado, a sintaxe de outra linguagem, você vai ver que é muito mais simples, tá? Por quê? Porque não tem como aprender toda a linguagem de programação. Existem linguagens que são extremamente matemáticas para resolver problemas estatísticos. Existem linguagens que são mais voltadas para dispositivos móveis, linguagens, como eu disse, científicas, linguagens mais para a parte de web, para a parte de design, por exemplo, tá? Então, como então a gente vai aprender programação? A gente tem que adotar uma linguagem de programação e a gente vai fazer isso fazendo como? Programando. Então, antigamente, se ensinava Portugal, por exemplo, que é uma linguagem didática, se ensinava a trabalhar com fluxogramas, não, tá? De algum tempo para cá, se tem percebido que a melhor forma de se aprender programação é programando, tá? Então, nesta fase da disciplina, que na verdade nós iremos repetir essa aula, como eu já disse a vocês de forma presencial, a gente vai aprender a programar utilizando uma linguagem de programação, que é Python, né? Mas a gente vai aprender independentemente da linguagem. Python vai ser utilizada só como ferramenta. O importante aqui é aprender a programar, é aprender a lógica da programação, tá? E para isso tem alguns vídeos que vocês podem assistir quando eu publicar essa aula. Vocês vão ver esses vídeos, tá? Esse vídeo especificamente fala sobre o fato de ser importante que todo mundo aprenda a programar, né? Existe um pensamento, no geral, de que todo profissional deveria aprender um pouco de programação, né? Tem até um nome para isso, pensamento computacional. Existe uma prova chamada PISA, que mede o nível de conhecimento dos países, e o pensamento computacional já está adotado lá no PISA como uma das disciplinas a serem avaliadas nessa prova, né? Ou seja, nós precisamos de fato incluir nos nossos currículos o pensamento computacional, né? Então, por que nós iremos aprender com Python? Primeiro, você precisa aprender como se fala Python, né? Não é Python, é Python, tá? Então, Python é uma linguagem simples, uma linguagem versátil, clara, objetiva, poderosa, dá para se desenvolver sistemas para web, sistemas grandes e complexos. É um software livre, há muitos colaboradores, vocês vão ver que a comunidade de desenvolvedores Python é muito grande, é multiplataforma, funciona em qualquer tipo de plataforma, seja Android, iOS, seja Windows, Linux, seja da Apple. É uma linguagem extremamente popular, né? É uma linguagem que, como a gente pode ver, em várias pesquisas tem sido demonstrada como uma linguagem
de muito uso e também em que muitas vagas têm surgido de profissionais que saibam usar Python, né? Então aqui é um gráfico de 2023, onde a gente pode ver que Python é a linguagem mais recomendada, né? E aqui dentro da comunidade do I3E, que é uma das comunidades mais fortes da computação, talvez a mais forte, ela é a ACM. E aqui nós temos os trabalhos, as linguagens que mais são requisitadas em trabalhos. Nós temos SQL, que é uma linguagem de banco de dados, e Python exatamente em primeiro lugar como linguagem de programação, tá? Agora olha só, programação não é uma atividade monocultura. É fundamental que você aprenda várias linguagens. Não adianta você só ser bom em uma linguagem. E também não adianta você ser generalista, tá? Sabe de tudo um pouco, tá? Outra razão de por que estudar Python. Python é utilizado nas grandes empresas, nas big techs, nas pequenas empresas. Nós temos observado que cada vez mais tem surgido vagas em pequenas empresas pagando bem, né? No próprio IF é utilizado Python no SWAP, em órgãos governamentais do mundo todo, em empresas do mundo todo, tá? E diferente de outras linguagens, Python é uma linguagem que tem um interpretador interativo. Ou seja, existe um programinha, quando você baixa Python, que você pode utilizar esse programa para conhecer alguns comandos de Python. Então aqui é a janela do interpretador Python. Então se você já instalou o Python na sua máquina, essa janela já pode ser acessada. Tá? O interpretador ele é identificado por ter esse sinalzinho aqui. Então vocês vão ver que em vários momentos eu vou colocar esse sinal dizendo para vocês, olha, eu quero que esse comando vocês executem no interpretador. Tá? Então isso aqui é muito útil para a gente aprender mais sobre programação em Python. Hoje a gente vai utilizar aqui o interpretador. Tá? Eu vou abrir aqui o interpretador Python para vocês verem. Tá? Eu estou usando um interpretador específico, que é o idle. Então tá aqui, tá? Mas eu poderia também abrir o próprio... Deixa eu abrir aqui para vocês. O meu vai ser pretinho, tá? Vai ser branco assim, não. Aqui. Então, interpretador Python. Então, se eu botar aqui 5 mais 3... E aqui também é um interpretador Python, mas é um interpretador mais robusto. 5 mais 3. Ou seja, ele funciona como uma calculadora. Se eu colocar aqui um print Bruno, print é o comando que vai imprimir. Ele imprime, ó, Bruno, também, ó, print alô mundo, aqui, tá? Se eu colocar aqui um comando, input, x é igual a input, informe seu nome. Esse comando ele vai dizer para o usuário informar o nome. Veja, quando eu der enter, ele vai pedir, ó, informe seu nome. Eu vou botar Bruno, certo? Veja que eu atribuí isso para uma variável x. Quer dizer que x agora é igual a Bruno. Se eu mandar ele imprimir x, ó, print x, Bruno. Simplesmente fizer x, ele já volta Bruno, tá? Porque aqui é o interpretador. Então, olha só. Aqui nós iremos brincar. Aqui eu mostro basicamente como você instalar o Python no Windows, certo? No Linux o Python já vem instalado. Compartilho com vocês alguns vídeos também de como instalar, tá certo? Aqui também como usar Python no celular, usando o QPython, considerando que alguns de vocês não têm acesso ao computador, tá? Então vamos lá, para o primeiro programa Python, embora eu já tenha feito quando eu mostrei a você. Programas escritos em Python armazenam código, ou seja, algoritmos escritos em Python. Então um programinha escrito em Python, veja só, isso aqui é o meu interpretador, é uma tela que eu jogo comandos, mas eu poderia criar um programa em Python. Eu venho aqui, ó, New File, veja, aqui eu não tenho aqueles sinais, certo? Esses sinais aqui. E aqui eu posso colocar qualquer comando em Python, tá? Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Aí vejam bem, se eu criar aqui um programa em Python, eu vou colocar aqui, ó, print alô mundo. Meu primeiro programa. Eu vou salvar ele, save, com um nomezinho aqui, ó, lá, alô mundo. Tá na pasta Bruno, tá vendo aqui? Home Bruno. Quando eu salvo, veja só, aqui eu tenho alômundo.py, certo?
certo? Alomundo.python. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Um programa em Python, ele tem extensão tipo Py. Para escrever programas, por enquanto, a gente vai utilizar o bloco de notas, como eu fiz aqui, tá? Então eu escrevi aqui print Alomundo. Print é um comando que imprime na tela, informa para o usuário uma mensagem que está aqui dentro, tá? Então é isso que eu faço aqui com vocês. Aqui eu explico, tá? Basicamente o que eu acabei de dizer, e aqui o nome do meu arquivo, certo? Quando eu quero executar esse arquivo, eu posso fazer aqui no meu desktop, ó, eu vou dar um exit aqui para sair interpretador, aí vou lá no meu programa, deixa eu só ver se eu estou aqui, tá aqui, ó, Alomundo, certo? Aí eu vou executar, ó, Python Alomundo, ele imprimiu, ó, Alomundo. Se eu tivesse que colocar qualquer outra coisa no meu programa, por exemplo, tá aqui, ó, x input seu nome, informe seu nome, print seu nome é, bom, vou salvar, tá? Agora eu vou executar, vejam só o que vai acontecer. Informe seu nome, Bruno Moreno. Olha agora, seu nome é Bruno Moreno, tá? Então vejam só, aqui nós temos a execução do meu programa. Eu poderia executar esse programa usando esse interpretador aqui mais chique, vamos dizer assim, que é o idle, simplesmente vindo aqui, ó, run model, informe seu nome, Bruno. Seu nome é Bruno, tá? O que é que eu vou deixar de atividades para vocês, gente? Eu quero que vocês instalem o Python na máquina de vocês. Professor, eu não tenho computador. Instala no QPython. E já vão procurando videoaulas aí, tá? Na internet para que vocês possam desenrolar. Uma dica, e que vocês vão ver eu dizer isso sempre. Peguem sempre minha aula e codifiquem todo o código que eu estou colocando lá. Codificar não é copiar e colar o código não, pessoal. Codificar é botar a mão na massa. Se você viu na tela print Alomundo, digita print, porque quando você está digitando, você vai vendo erros básicos que vão aparecendo para você. Fechamento de parênteses, fechamento de aspas simples. Bruno, não entendi nada da aula de hoje, não tem problema, tá? Eu quero que você pegue material na internet, que na próxima semana eu vou postar outro material e a gente vai entrar em detalhe de tudo que eu falei. E qualquer dúvida, fala comigo lá no Classroom, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.